Pessoal, antes de começar o vídeo, eu queria comentar com vocês que nesse vídeo aqui eu não falei muito sobre fórmulas. Não apresentei fórmulas, na verdade. Eu foquei mais na teoria, porque senão o vídeo ia ficar muito grande. E aí eu espero que essa teoria ajude vocês a fazerem os exercícios, mas eu recomendo que vocês procurem as fórmulas, entender as fórmulas e principalmente as unidades de medida, que eu também não comentei nesse vídeo, mas que é muito importante. Valeu! Fala pessoal, tudo bem? Neste vídeo a gente vai falar um pouco sobre o movimento circular uniforme. E eu vou dar uma retomada também na questão sobre os vetores, que a gente vai falar um pouquinho mais o que a gente pode fazer. Bom, neste movimento, a trajetória é uma circunferência, e podemos vê-las em vários lugares, nos ventiladores, quando um carro faz uma curva, no movimento da Terra ao redor do Sol e etc. Hoje nós vamos entender um pouco mais desse movimento. Primeiro, vamos estudar os elementos da circunferência. Nós temos uma curva que é fechada, com um comprimento que é igual a 2πr, que a gente vê na matemática, um ângulo que vai de 0 a 360 graus e um raio, que é a distância entre o centro e um ponto qualquer da circunferência. Agora, sobre o movimento, nós temos que o vetor velocidade da partícula varia o seu sentido e direção. E com isso, já podemos concluir que todo movimento circular existe uma aceleração. Beleza, até aqui tudo certo. Vamos ver outra coisa antes de voltar a falar desse movimento. Bom, eu fiz um vídeo mostrando 3 situações diferentes. Uma em que eu estou empurrando um objeto somente na horizontal, outra em que eu estou empurrando um objeto somente na vertical, e outra em que eu estou empurrando um objeto tanto na horizontal quanto na vertical ao mesmo tempo. Quero que reparem na trajetória que esse objeto teve em cada situação. O que eu apresentei para vocês foi uma demonstração simples de como funciona a soma de vetores. Para realizar esse movimento na diagonal, o objeto sofreu influência de 2 vetores, um na vertical e outro na horizontal. Matematicamente, dizemos que o vetor na diagonal possui uma componente no eixo x do plano cartesiano e uma componente no eixo y. Na soma de vetores, você coloca os vetores de forma que o final de um vetor aponte sempre para o início do outro vetor. E essa soma resultará num vetor que começa no início do primeiro vetor e aponta para o final do último vetor. Tá bom, mas para que a gente está vendo isso? Vejamos. No movimento circular, o vetor velocidade de uma partícula sempre aponta na direção tangente à trajetória, e ele também possui uma componente em x e uma componente em y. O módulo da velocidade, ou a rapidez da partícula, é sempre constante nesse movimento, mas como a velocidade varia em seu sentido e direção, existe uma aceleração, e ela sempre aponta para o centro da trajetória, chamada aceleração centrípeta. Essa aceleração é sempre perpendicular à velocidade, ou seja, ela faz um ângulo de 90 graus com o vetor velocidade, e ela também pode variar o seu sentido e a direção. No movimento circular, a partícula demora um tempo para completar uma volta, e nós chamamos esse tempo de período. A Terra, por exemplo, possui um período de 365 dias, porque ela demora esse tempo para completar sua trajetória ao redor do Sol, que é a duração de um ano. Ainda temos a frequência do movimento, que conta o número de voltas feitas em um intervalo de tempo. Aqui, o período e a frequência se relacionam de forma inversa. Tudo bem, agora reparem que o ângulo entre o raio e o eixo x varia na medida que a partícula se desloca. Nós podemos descobrir a velocidade com que esse ângulo varia, chamada velocidade angular, a partir da sua variação em intervalo de tempo. Tudo bem, já vimos então que aqui temos 2 velocidades diferentes, mas que se relacionam, a velocidade angular e a velocidade linear, que é tangente à trajetória da partícula. Para finalizar, no movimento circular é possível um corpo transmitir um movimento para outro corpo, seja encostando nele, seja estando em um eixo comum ou por meio de uma correia, como é o caso clássico da bicicleta, onde temos a coroa e a catraca ligadas. Quando essa transmissão é feita por contato entre 2 polias, elas giram em sentidos opostos, e quando é feita por uma correia ou um eixo, elas giram no mesmo sentido. Na transmissão pela correia e por contato, a velocidade linear das polias são iguais, enquanto que a velocidade angular é diferente. Em polias ligadas por um mesmo eixo, a velocidade linear é diferente, enquanto que a velocidade angular, a frequência e o período são iguais para ambas. É isso, pessoal. Espero ter ajudado e até a próxima.